Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje é mitologia grega. Esta aula já dei presencialmente para as meninas na FUNSAI, mas como tem muitas, né, muitas e muitos que ainda têm receio de voltar, ainda não se sentem seguros, então eu prometi até normalizar totalmente que eu mandarei para o YouTube, para o grupo de História e Mitologia, as aulas gravadas, tá bom? Bom, hoje a história de Europa. Europa é uma história da mitologia. Europa, uma princesa belíssima, filha de Agenor, o rei da Fenícia. Eles moravam em Tiro. Bom, agora vou parar para explicar Tiro e Fenícia. Tiro, hoje, corresponde ao Líbano. E Fenícia, todo mundo lembra do ginásio, que a gente falava muito dos fenícios, os grandes comerciantes, tá? Fenícia é uma região da costa do mar Mediterrâneo, onde estão localizados hoje, atualmente, o Líbano, a Síria e Israel. Os fenícios, como eu falei, eram os maiores importadores e exportadores da antiguidade, tá? E os armazéns de Tiro estavam sempre cheios de mercadorias, tá? Eles importavam, exportavam, era um movimento muito grande de comércio na antiguidade na Fenícia, nos grandes comerciantes da antiguidade. Bom, agora eu vou contar a história da Europa. A Europa, a princesa Fenícia, que morava em Tiro com seu pai Agenor e seus 3 irmãos, tá bom? Certo dia, ela estava com suas amigas na praia de Tiro, né, brincando, quando Zeus a viu. E vendo aquela beleza toda, logo se apaixonou terrivelmente. E como sempre, ele não deixava barato, né? Ele ia atrás. Mas, também como era comum, ele se transformava em alguma coisa para esposa ciumenta era não desconfiar essas aventuras amorosas. Bom, então, ele se transformou em quê? Num lindo touro. Touro branco de olhos azuis, é mole, tá? E assim se aproximou daquelas meninas e da Europa. Quando elas viram aquele touro lindo, branco de olhos azuis, ficaram encantadas. Enfeitaram de guirlandas de flores e brincaram com ele e acarinhavam. Depois de muito tempo, a Europa não aguentou e montou em cima desse touro. E aí o que aconteceu? O touro voou mar adentro. E depois de muito tempo, ele pousou na ilha de Creta. Lembra da ilha de Creta? Aquela ilha que está ao sul da Grécia? Bom, quando chegaram em Creta, ele tirou seu disfarce e se mostrou como um deus, de aparência masculina. Em Creta, eles tiveram um grande romance e lá em Creta tiveram 3 filhos. Olha o nome dos filhos: Minos, Radamanto e Aiacos. Minos vocês já ouviram falar, vou voltar a ele. Eles passaram juntos uns tempos, mas Zeus precisava voltar para suas atividades no Olimpo. Então o que ele fez antes de partir, deixar a Europa com seus 3 filhos? Fê-la casar com Asterion, o rei de Creta, que acabou por criar os filhos de Zeus e Europa. Então ela ficou sendo esposa de Asterion, rei de Creta, tá? Enquanto isso, o pai de Europa, desesperado, procurava pela filha há muito tempo. A filha sumiu. E chegou uma hora que ele ordenou seus outros 3 filhos que procurassem a irmã e que não voltassem a Tiro sem ela. Eles procuraram, mas em vão. E como o pai falou, não voltem sem vossa irmã, eles não voltaram mesmo, fixando-se em outros lugares. Por exemplo, Cadmo, que é o filho mais famoso depois da Europa, um dos irmãos da Europa, acabou fundando a cidade de Tebas. Lembra de Tebas? Onde um dia lá em Jocasta foram os reis que tiveram um filho Édipo, que o abandonaram lá longe, tá? Essa história do Édipo, rei, filho de Lá e Jocasta, os reis de Tebas, já mandei essa aula que se chama Édipo Rei. Revejam lá atrás se vocês quiserem, tá bom?
Mas voltando a Cadmo, voltando aos irmãos da Europa, os outros se fixaram em outros lugares, mas o mais famoso dos irmãos de Europa foi Cadmo. Quem era Cadmo? Um dos irmãos da Europa que, além de fundar Tebas, como eu já falei, introduziu o alfabeto fenício na Grécia. Então, Cadmo é muito famoso. Mas vamos voltar a Creta, onde a Europa teve seus 3 filhos, Minos, Radamanto e Aiaco. Como eu falei, foram criados pelo rei Asterion, o rei da ilha, a mando de Zeus. Agora, Minos, que eu falei que ficou famoso. Minos, vocês já conhecem bem, o futuro rei de Creta, que casou com Pacifé. Foi ele que mandou construir o labirinto de Creta, onde ficava o Minotauro, metade touro e metade homem, que se alimentava de carne humana. Essa história também já contei, não vou repetir, tá? Então, Minos foi o rei de Creta, casado com Pacifé, que fez o labirinto de Creta, tá? Mas ainda sobre Creta. Em 1900, dessa nossa era, houve lá umas escavações. Por quem? Bom, por um arqueólogo britânico chamado Arthur Evans. Bom, e ele viu que lá tinha uma civilização que prosperou nessa ilha. E ele descobriu através das escavações. Só uma parte, esse Arthur Evans, ele nasceu em 1851 no Reino Unido e morreu em 1941 aos 90 anos. Como eu falei, em 1900 ele começou as escavações com seus próprios recursos. Além de ele ser rico, ele chegou também a pegar 100 trabalhadores para trabalharem nas escavações, para descobrirem. Ele sabia que ali tinha alguma civilização. E acabaram descobrindo, nessas escavações, um magnífico palácio com numerosos afrescos. Lembra o que é afresco? Pinturas nas paredes, em superfícies. E aí o Evans atribuiu esse palácio, essas belezas que ele encontrou, ao rei mítico Rei Minos. Por isso ele deu um nome a essa civilização que ele acabou descobrindo com as escavações, que deu o nome de civilização minoica, em referência a Minos. Uma curiosidade. Na Divina Comédia de Dante, também já dei essa aula, vocês têm um livrinho, Minos era um dos juízes do inferno. Era ele quem ouvia as confissões dos mortos e, de acordo com seus pecados, era ele, o Minos, que designava o círculo para onde ele iria. Vocês lembram do inferno de Dante, que era dividido em 9 círculos? Quanto mais baixo o círculo fosse, para onde ele fossem mandados, mais pesados eram os seus pecados, tá? Bom, eram mais graves os seus pecados, quanto mais em cima, menos graves, mas era eternamente o sofrimento, tá? Bom, e o purgatório também vocês devem lembrar, né? Seria uma montanha composta por 7 círculos ascendentes, tá? Que quando chegasse no último círculo, então eles entrariam no reino dos céus. No inferno ninguém saía de lá, tá? Bom, ainda sobre os filhos de Europa e Zeus. Além de Minos, como eu falei, tinha Aiacos e Radamanto. E eles também se tornaram juízes no mundo dos mortos. Só que não com tanta importância quanto Minos, mas eram também deuses. Então, os 3 filhos de Europa e Zeus foram juízes dos mortos que iam lá para o mundo dos mortos e decidiam que círculo eles cabia de acordo com seus pecados, tá? Bom, o mito da Europa e Zeus também conta que Zeus, mesmo lá no Olimpo, mesmo ela casada com Asterion, ele continuava mandando presentes para sua amada Europa. E até para sua proteção, ele mandou um gigante chamado Talos para proteger Creta. Você vê como ele continua apaixonado. Bom, a imagem de Europa aparece, vocês não sabiam disso, que nem eu sabia. A imagem de Europa aparece na marca d'água
das células, de algumas cédulas europeias, os euros, tá? E essa imagem que aparece na marca d'água, eu vou explicar o que é marca d'água, todo mundo sabe, mas eu não custa explicar de novo. Essa marca d'água de alguns euros foi tirada de um vaso que está preservado no Museu do Louvre. A imagem da Europa, tá? O que é uma marca d'água? É uma imagem, né? No dinheiro, não. Uma imagem que não está aparentemente visível, sendo vista apenas quando o papel é colocado contra a luz, não interferindo no que está escrito ou impresso. É utilizada para dificultar a falsificação. Em 2013, houve 2 levas de confecção de euros, mas em 2013 começou a série Europa, a confecção de euros que se chamou série Europa, tá? Ainda não abrange todas as notas, tá? Mas só algumas, mas a pretensão é abranger todas as notas. Como eu falei, começou a circular a série Europa em 2013. Por que série Europa? Porque inclui o retrato da figura mitológica Europa, como eu falei, cujo quadro está no Museu do Louvre. Gente, a aula é curtinha, tá? E por isso eu vou contar uma fábula para terminar a aula, tá bom? É a fábula da águia e da galinha. Vamos ver se vocês gostam. É curtinha. Um homem pegou uma águia, ainda bebezinha, e colocou junto com as suas galinhas. E ela começou a fazer tudo que as galinhas faziam. Ciscava, comia milho, tudo igual. Um dia esse homem recebeu a visita de um amigo dele que era naturalista. E olhou lá o galinheiro dele e falou, escuta, aqui, isso aí não é galinha, isso é uma águia. Não pode estar no meio das galinhas. E ele falou assim, ela tá aí desde criança, desde que nasceu, e ela acha que a galinha vai ficar como galinha. Mas não é galinha, ela tem que voar. Ela tem que voar, ela não está no espírito dela, ela não nasceu para ser galinha. Aí ele falou assim, não, ela já acostumou, nem esquenta. Ele falou assim, não, ela é uma águia e ela vai voltar a ser águia. E aí, durante vários dias, ele ia lá na casa do amigo, colocava a águia, né, que achava que era uma galinha, nos braços e dizia, olha para o céu, você é uma águia, voa, voa. E ela não voava. Quando olhava para baixo e via as galinhas, voava para as galinhas e continuava a ciscar como elas. Isso vários dias. E não adiantava. Aí o amigo dizia assim, tá vendo? Ela já acostumou a ser galinha. Para com isso. Mas ela não nasceu para ser galinha, ela tem que ser águia, ela tem que voar. Depois de muita tentativa, o que fez o naturalista? Foi para cima de uma montanha, esperou o sol nascer, e quando o sol nasceu, colocou, tá bem longe das galinhas, colocou a águia assim com o olhar para o sol, ela ficou até transtornada com a luminosidade do céu, e ele falou para ela, olha o céu, olha o firmamento, você tem que voar, você não é galinha, você não nasceu para ficar no chão, olha só, voa, voa. Aí ela começou a tremer, e olhava o céu, e olhava o sol, começou a tremer, de repente, bateu as asas e saiu voando para sempre. Moral da história? Todo mundo sabe, tá? Qual é a moral da história? A gente, às vezes, é inclinado a fazer com que os outros nos ditem as normas. Mas nós é que temos que saber a nossa essência e viver de acordo com o nosso pensamento, o nosso espírito e a nossa vontade, não a vontade dos outros. Quer dizer, aquele homem botou-a como galinha, mas ela não era galinha. E ela acreditou. Então, a gente não deve acreditar, a gente deve só acreditar em nós próprios, no que a gente acha que é e lutar por isso.
Isso é a minha interpretação, cada um interpreta de um jeito, tá bom? Beijos, tchau!